Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 166 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos analisar aí os 3 dias da pré-temporada de 2023 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Hoje nós vamos estar comentando aí analisando, comentando os 3 dias aí da pré-temporada, de testes da pré-temporada da Fórmula 1, vendo o que as equipes fizeram aí com seus novos carros, quem pode ser favorito, quem pode ter um salto, ou se é tudo no campo da especulação. E hoje eu tenho para comentar comigo sobre a pré-temporada da Fórmula 1, meu grande amigo, parceiro Egleidson, da página Somos F1. Eu vou estar adicionando ele aqui agora para a gente estar comentando justamente aí desses 3 dias, fazer um resumão desses 3 dias aí da pré-temporada da Fórmula 1. Então deixa eu estar adicionando ele aqui. Faz muito tempo que eu não faço live com o Egleidson, né? Então vamos lá, deixa eu chamar ele aqui para estar participando com a gente. Aqui, ó. Vamos ver se ele já aceitou o nosso convite. Fala, meu amigo, tudo tranquilo? Fala, meu amigo Luiz. E aí, tudo bem? Você tá me ouvindo? Cara, eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem ou tá com um eco aí? Eu tenho que tirar o fone? Como é que funciona? Ué, qualquer coisa, deixa eu tirar o meu aqui pra ver se melhora. Pera aí. Não, pra mim tá tranquilo. Pra mim tá tranquilo. Sim, é. Não, pra mim tava tranquilo. Pode colocar o fone, só. Geralmente eu que tenho que tirar o fone. Eu acho que eu estraguei meu fone aqui, deixa eu... Não, tava tranquilo de fone, pode colocar o fone, tranquilo. Vou colocar o fone, tá funcionando. Cara, quanto tempo, hein? Quanto tempo que a gente não faz uma resenha sobre Fórmula 1, meu cara? Hein? Quanto tempo que a gente não faz uma resenha de Fórmula 1? Já tem 3 meses, hein? 3 meses. Cara, 3 meses já e a vida vai passando e a gente não tá fazendo essa resenha. Hoje eu te convidei pra gente estar... Você já é o meu novo episódio do podcast, que é justamente pra gente estar comentando um pouquinho aí desses testes de pré-temporada que a gente sabe que lá no frigir dos ovos mesmo, lá não tem muito patamar da gente ver quem está à frente e quem não está, não é verdade, Egleison? Vamos comentar sobre isso, porque já tem muita gente aí ou decepcionado demais ou emocionado demais aí de forma bem desnecessária. A gente já está fazendo conteúdo de Fórmula 1 há um tempo e a gente já sempre comenta que pré-temporada não dá muita certeza, muita conclusão do que vai ser a temporada regular da Fórmula 1. Ano passado que o diga com a Ferrari, não é verdade? Ano passado nós tivemos, acho que a McLaren liderou sessão, a Mercedes liderou 2 sessões e nós vimos que a McLaren e a Mercedes, de fato, não foram a lugar nenhum, assim, em pretensões maiores, né? E a McLaren liderou com Daniel Ricciardo, né? Assim, para a gente ver como que essa questão de pré-temporada tem que se analisar com cautela mesmo. A Ferrari também, a gente via que estaria voando, mas depois nós tivemos vários problemas, seja de estratégia, de confiabilidade, depois a Red Bull sobrou. O Egleison, eu separei aqui, cara, um resuminho aí dos 3 dias aqui da pré-temporada para a gente comentar. E quem tiver pergunta também ou comentário, fica à vontade aí para deixar na caixinha de comentários para a gente. Manda pergunta aí, gente. Isso, manda pergunta. O Egleison é famoso aí nas redes sociais, todo mundo vai estar perguntando, pode ter certeza. A página mais famosa de Fórmula 1 do Brasil, o Egleison Somos F1. Fala, meu amigo Átila! Aí, ó. Lá de Goiás, F1 Goiás. Vamos lá, Egleison. Primeiro dia de teste de pré-temporada, nós já chegamos com uma notícia que é o Lance Stroll se acidentou de bicicleta e depois a Mariana Becker, lá na cobertura do primeiro dia de teste de pré-temporada, viu que ele teria fraturado os 2 punhos, feito cirurgia em apenas um punho, não participaria dos testes, dos 3 dias aí da pré-temporada.
E isso também acaba sendo um risco para o primeiro GP da temporada, que é justamente no Bahrein, na semana que vem. Surgiu, lógico, a especulação do Felipe Drugovich, que participou do primeiro e do terceiro dia de testes. E aí eu te pergunto, Egleison, pelo que você tem lido aí das notícias, Lance Stroll tem condições de ir para esse primeiro GP, ou você aposta aí no Drugovich, ou quem sabe também, que eu já vi especulação, Stoffel Van Dorn para o primeiro GP do Bahrein com Aston Martin? Já tem outro candidato aí nos rumores, um recém-aposentado, também já estão colocando aí. Quem? Vettel. Sério, cara? Tem o David Croft, que é o narrador da Sky Sports, da F1, aquele cara que grita lá na narração britânica. Ele falou que tem rumores aí que o Aston Martin teria contratado o Vettel para talvez fazer essa prova caso o Lance Stroll não participasse. Assim, falando indireto na sua pergunta, se realmente o Stroll tiver lesionado dessa forma como foi trazido até nós, eu acho que a chance dele participar talvez das duas primeiras provas é pouco provável, é muito difícil. Só que tem uma coisa, Luiz, a gente não sabe quando de fato que teve essa lesão, porque ela veio a público para nós sábado passado. Mas será que o Stroll não machucou isso antes, eles não ficaram ali segurando? Então não dá para saber. Se realmente foi uma lesão que foi na época que nós temos de notícia, no dia que aconteceu, da forma que aconteceu, grandes chances do Stroll, do Felipe Drugovich fazer, assim, pelo menos a primeira prova. Eu estou otimista em relação a isso. Mas a gente tem que ter o pé no chão e entender que Fórmula 1 não é bonitinho, né? Então, eu não duvidaria se a Aston Martin desse uma sacaneada no Drugovich e colocasse o Van Dorn, ou talvez a gente comentou sobre o Vettel. Mas pela lógica que nós vimos, ele fez 2 sessões, né? Fez a primeira sessão e depois a última sessão, a primeira sessão de hoje. Andou bem, né? Fez ali o arroz com feijão que era esperado dele. Nada surpreendente, nada também de decepção. E tem pelo menos quilometragem para poder correr, para poder fazer a primeira prova. Então, assim, se fosse falar hoje, eu acho que o Drugovich corre na semana que vem. Na verdade, seria a minha próxima pergunta. Em relação ao que você falou do acidente, realmente acho que o mais importante seria a gente cravar, e nem a Aston Martin publicou isso, a data precisa, que foi o acidente do Lance Stroll. E para saber a questão de recuperação. Eu acho que 2 punhos aí é complicado, ele está correndo talvez o primeiro GP. Talvez o segundo, eu acredito que talvez vá. Né? Já fizeram vários memes aí, inclusive, que o Kubica corre com uma mão só e tal. Ele pode plenamente estar participando do GP, mas eu acredito que também o Lance Stroll não vá participar. A gente já tem uma manifestação da Aston Martin que provavelmente a partir de quarta-feira, que terá a manifestação final deles de quem irá correr o GP do Bahrein. Então, Egleison, só para a gente apimentar essa discussão, então você coloca o Drugovich como primeira opção? Porque eu estou pensando um pouco diferente, cara. Pode? Eu não vou falar que Fórmula 1, né, Ulisses, a gente já viu várias coisas, né? Como a gente brinca, quem é macaco velho sabe que Fórmula 1 é muita certeza. Então, assim, o Drugovich fez os testes, eu coloco ele como primeira opção lógica, mas não me surpreenderia se a Aston Martin colocasse o Van Dorn para correr no lugar do Stroll, fazendo treinos livres, sexta-feira, sábado, porque assim, o Drugovich, vamos ser sinceros, até onde tem informações, o Drugovich só fez a pré-temporada porque o Van Dorn está na Fórmula E. Se o Van Dorn tivesse disponível, seria o Van Dorn fazendo esses testes. Isso aí é um fato. Lembrando que o Van Dorn está na Fórmula E neste final de semana, que é o final de semana dos testes, mas no final de semana seguinte, que é o final de semana da corrida do Bahrein, ele estará disponível, com data disponível de contrato para correr aonde o colocarem. Então ele tem plenas condições de correr o GP do Bahrein. Eu, para ser sincero, eu torço muito, a minha torcida é para o Drugovich, eu quero ver um brasileiro representando a Fórmula 1, sem sombra de dúvida. Só que eu acho que a Fórmula 1, como você disse, não é bonitinha. No frigir dos ovos aí, eu acho que talvez o Vettel ou o próprio Van Dorn tenha preferência por experiência.
tem a preferência para estar correndo no primeiro GP do Bahrein. Posso estar enganado, espero estar enganado, porque eu estou torcendo para o Drogovic tá no primeiro GP, mas a Fórmula 1 não é bonitinha. Se a gente for pensar, assim, fazer uma analogia com o Pietro Fittipaldi está lá 3, 4 anos como piloto de teste da Haas. Na hora do vamos ver, chama Magnussen, chama Hülkenberg, chama quem for mais experiente e não dá chance para o piloto que está ali testando o carro todo dia no simulador, entendeu? Então, assim, né? Acho que o Lucas de Grassi até falou que tem que saber se o contrato do Felipe Drogovic é de exclusividade de preferência. Porque se não for, pode acontecer, gente. Muita gente fala assim, é injusto, é ruim, estão sacaneando o brasileiro. Gente, a Fórmula 1 é assim. A Fórmula 1 não é uma ciência exata, não tem nada corretinho. Então, assim, pela lógica, seria o Drogovic, campeão, piloto de testes, campeão da Fórmula 2. A gente tem que lembrar que o Van Dorn também é um piloto que tem já um gabarito, campeão da Fórmula E, tem experiência na Fórmula 1, e pode acontecer. Eu acho que ninguém torce para que não seja o Drogovic, mas a gente tem que estar preparado para entender que pode ser outro piloto e a gente entender a escolha da equipe e saber que a Fórmula 1 é assim, as coisas não são como a gente, não tem muito mérito. É aquilo que... Certas coisas não tem explicação, não dá para explicar, a verdade é essa. Concordo. E assim, se a gente for olhar também, principalmente pelo nome que você ventilou, que eu não sabia, confesso, eu estaria só com o Stoffel Van Dorn em mente. Se você for olhar também o peso que é um Sebastian Vettel está correndo para você no final de semana num carro que ele já conhece, é um peso muito grande também, ao lado do Alonso, é um peso muito grande também, né? Nós não estamos falando de qualquer piloto, né? Do Sebastian Vettel, né? Com todo respeito ao Felipe Drogovic, e eu já disse, a minha torcida é para qualquer piloto brasileiro, a gente também tem que encarar um pouco com racionalidade. Talvez um Vettel para a primeira corrida de um carro que ele já conhece, já tem e é muito mais experiente, até para questão de marketing, né? O Vettel é o Vettel, né? Até para questão de marketing da equipe é muito mais vantajoso do que o próprio Felipe Drogovic, que está sendo um estreante na Fórmula 1. O Egleidson, Drogovic também nos assustou nesse primeiro dia de testes, né? 10 minutinhos na pista, já teve problemas elétricos no carro, parte elétrica, depois ele voltou, conseguiu até fazer um tempo satisfatório. Teve muita especulação que ele estava superando os tempos do Alonso, mas depois nós vimos o Alonso fazer uma volta voadora e pegar o segundo tempo aí do primeiro dia de testes. Dá para empolgar? Você acha que tem condições, racionalmente falando, do Drogovic superar aí um Fernando Alonso numa corrida? Luiz. Difícil, né? O Drogo é um estreante. Se ele correr, a gente está falando de um piloto estreante, um piloto novato, que vai ser a primeira experiência, de fato, num carro de Fórmula 1, contra um cara que tem 300 e 450 mil corridas, bicampeão. Então, qualquer coisa que o Drogovic faça nessa possível estreia, já vai ser lucro. Então, pensar em bater o Alonso acho que é a última situação que a gente deve imaginar, porque é muito difícil, ainda mais na estreia. O pessoal teve uma expectativa muito grande quando o Drogovic chegou a fazer o terceiro tempo, o Alonso lá para trás. Aí no final do dia o Alonso vai lá e crava o segundo tempo. Eu vou inclusive mencionar aqui os melhores tempos do primeiro dia. E assim, essa questão de problemas elétricos da Aston Martin, depois agora no segundo dia, que foi ontem, nós vamos falar também da Mercedes. É uma preocupação essa confiabilidade ou pré-temporada, Wegley? Isso não pode tirar muito por base. Luiz, acho que o momento que para acontecer os problemas tem que ser a pré-temporada, né? Na temporada perde ponto, né? Então, agora não perde. A Alfa Romeo teve muito problema na pré-temporada do ano passado. Acho que foi a equipe que menos rodou. E a Williams foi uma das equipes que mais teve quilometragem. E quem teve resultados mais expressivos com um carro melhor foi a Alfa Romeo e não a Williams. Então, acho que a pré-temporada é um momento exatamente de ter esses problemas. Tem que acontecer, tem que ser lá. A Mercedes teve problema, a Alfa Romeo teve problema de novo com Bottas, problema no motor. Então, eu acho que não é nada de assustar. Sinceramente, não vejo preocupação nenhuma. Boa. Vou mencionar os 10 primeiros aqui, só para a gente
Eu acho que não dá para tirar de base, mas nós tivemos o Max Verstappen aí com o primeiro tempo absoluto, 1:32.877. Aí o Fernando Alonso nos surpreendeu aí com a Aston Martin, que eu acho que talvez a Aston Martin pode ter uma leve melhora, mas não para estar em segundo lugar, não para disputar pódio. Acredito que não, que é o 1:32.866, a poucos aí milésimos do primeiro tempo do Verstappen. Carlos Sainz em terceiro, Charles Leclerc em quarto, Lando Norris com a McLaren em quinto, Lewis Hamilton em sexto com a Mercedes, Alexander Albon, a Williams aí mostrando um desempenho bacana na pré-temporada, nós vamos ver, mas que pré-temporada não dá para dizer muita coisa. Zhou Guanyu, o Alfa Romeo em oitavo lugar, oitavo tempo, George Russell nono tempo, e décimo tempo o Logan Sargent, ou seja, a Williams colocando seus dois carros aí no top 10 do primeiro dia. E o que me chamou atenção também no primeiro dia, Gleison, não sei se você viu dessa forma, quem mais realizou voltas aí na pista foi a Red Bull. A equipe campeã deu 157 voltas na pista, em segundo a Mercedes com 152 voltas. Então a Red Bull mostrando aí já que a princípio está com o carro em dia, né? Eu vou dar uma percepção do que eu vi nesses 3 dias, né? A gente vai falar dia por dia, mas no geral, é nítido que o carro da Red Bull, quando você olha os onboards, não sei se chegou a olhar, é o carro mais redondinho. Tá rodando liso. E os outros, você vê que tem um pouco mais de briga, né? Não tem nenhum carro assim, 100% ainda. Mas você olha o carro da Red Bull, os contornos de curva, entrada, saída, é um carro mais tranquilo. Tem alguns outros carros mais nervosos, mas o carro da Red Bull é nítido, que é um carro muito estável. Isso aí, acho que não mudou de 2022 para 2023. E sem dúvida, nesse primeiro dia o Helmut Marko deu uma declaração falando que o carro reagiu da forma que eles esperavam. E hoje mesmo o Verstappen deu uma declaração falando que o carro está redondinho, justamente do jeito que você falou aí, tá do jeito que eles esperavam. Então, assim, e a Red Bull, nesse primeiro dia, dando 157 voltas, sem problemas, a confiabilidade em cima e com carro redondo, a princípio, também, fazendo um resumo geral, eu vejo a Red Bull como ainda a grande favorita. Se eu fosse apostar numa casa de apostas hoje, eu apostaria na Red Bull para essa temporada. Você também, Egleito? Luiz, vamos ser sinceros. O regulamento de 2022 para 2023 ele não teve grandes alterações. Não teve. Quem acompanha a Fórmula 1 há muito tempo sabe que a grande mudança aconteceu ano passado, quando mudou o regulamento. Agora nós vamos ter uma continuidade do regulamento. Normalmente a equipe que começa na frente, ela tende a permanecer na frente. Não significa que isso vai ser algo preciso. Mas quando o regulamento mudou lá em 2000 e ficou até 2004, a Ferrari ganhou o primeiro ano e continuou dominando nos anos subsequentes. Teve briga? Teve. Depois, em 2009, mudou o regulamento, né? A Brown ganhou, mas a Red Bull já era ali a segunda força. A Red Bull ganhou de 2010 até 2013. Ou seja, as outras equipes chegaram, teve briga, mas a Red Bull, no mínimo, continuou disputando o campeonato. Depois, a Mercedes, da mesma forma, de 2014 até 2021, o regulamento não teve grandes alterações, né? A questão do motor. A Mercedes dominou e, na pior hipótese, a Mercedes disputou o título. Então, como esse regulamento vai até 2025, ao meu ver, no pior cenário possível, a Red Bull vai estar disputando o título com mais alguém. Significa que vai ganhar? Não. Mas que sempre vai estar com o melhor carro junto com mais outra equipe, isso é um fato. E aí, de 2026 é outra conversa. E além de ter o carro dominante pelo próprio regulamento, eu acho que também tem o piloto mais preparado do grid. O melhor piloto do grid atualmente, que para mim é o Max Verstappen. No momento. Então, assim, você tem. Sim, então você tem um casamento do carro com o piloto, fica difícil aí de tirar esse favoritismo da Red Bull. Mas a Red Bull, o que eu achei mais interessante desse primeiro dia foi justamente ela ter percorrido mais voltas, porque geralmente é uma equipe tão favorita assim, ela não gastaria tanta munição. E ela deu 157 voltas, seguido da Mercedes 152, a Williams 149, Alfa Romeo 138, Ferrari 136, Alfa Tauri 131, Alpine 113, a Haas 108 voltas, Aston Martin 100 e a McLaren apenas 92 voltas. McLaren andando pouco e precisando andar muito, na verdade, né? A sua McLaren, Gleito.
E a McLaren com muitos problemas ali nos dutos de freio, igual ano passado. A McLaren está com os mesmos problemas a temporada de 2022. É incrível. Parece que a McLaren deve começar o ano se arrastando e deve melhorar mais uma vez. E o que eu mais fiquei assim, triste foi na entrevista que eu vi do Zac Brown já falando de que está muito acirrado a briga no meio do pelotão. Então já está se contentando. Eu vi a entrevista dele, inclusive, hoje. Já está se contentando aí com o meio do pelotão, que é muito ruim para a McLaren. A McLaren teria que ser uma equipe de ponta, né, Eli? Teria que estar brigando lá em cima, né? Eu como um bom McLarista convicto e realista, sei que a McLaren só deve mostrar alguma coisa de volta para 2026. Eles estão postando em 2026. Antes disso, McLaren vai compor ali quarta força, quinta força, sexta força. Vai ficar variando ali nesse bolo, infelizmente. E a McLaren está passando por reconstrução, né, Luiz? Financeira, túnel de vento, um novo túnel de vento só fica pronto em 2024. Então a McLaren ficou um período muito desatualizado. A McLaren deu uma parada no tempo e agora está começando a evoluir, as contas estão ficando em dia, os patrocinadores estão voltando. Então a McLaren está ajeitando a casa para no futuro conseguir colher frutos. Então não se reconstrói uma equipe de Fórmula 1 da noite para o dia. É um passinho de cada vez. Então... É verdade. E você falando de túnel de vento, a Red Bull, com todo esse favoritismo, rodando mais e essa hegemonia do regulamento, que você bem disse aí, fez o comparativo da Ferrari, da Red Bull, da própria Mercedes nas gerações, e a Red Bull ainda com punição de 10% do seu túnel de vento. Então, com esse favoritismo todo, ainda cumprindo punição de menos 10% aí, que poderia utilizar no túnel de vento. Que eu acho que foi uma punição para inglês ver também. Eu acho que não alterou em nada para a Red Bull essa punição aí do teto de gastos. Inclusive, nós temos até uma pergunta aqui do Átila, falando que você é um fanboy, Inglês. Pergunta aí para o fanboy se as equipes irão respeitar o teto de gastos esse ano. Não precisa respeitar, né? Dá só 10% de tudo de vento. Para que respeitar, né? Eles vão respeitar agora, Luiz, porque a brecha, né, o texto, agora todo mundo conhece. O que aconteceu ano passado é porque realmente a FIA deixou essa brecha no regulamento, dos 5%. Então alguém falou, tá, então dá. E estava escrito que a punição era menor. Então, enquanto a FIA não melhorar os seus regulamentos, assim como vem tendo no histórico aí 2021, 2022, o problema é o regulamento mal escrito. Você que é advogado deve saber entender. A lei da FIA é muito mal escrita, então dá margem para interpretações. Então, enquanto a lei, a regra não ficar mais objetiva, alguém vai dar uma olhada naquele negócio e vai falar, vou fazer diferente. E sabendo que a punição vai ser pequena. Mas acho que agora vai ser difícil porque o pessoal entende que tem uma punição. Né? De fato, tem uma punição financeira, pode aumentar, porque não é uma punição, não tem lá escrito, vai ser 10 milhões de libras. Tem um acordo que vão ver, tem que estar escrito. Passou 1 milhão, é X. Passou 2, é Y. Sim. Então, é porque a Red Bull está muito na frente, né? Terminou o ano de 2022 muito na frente, então qualquer coisa que tire 10%, ela já ia perder muito tempo de túnel de vento, ela já ia ser a equipe com menos tempo de túnel de vento. Ela já está perdendo algo que ela teria menos, só que o carro é o melhor carro, então acaba que uma coisa compensa a outra. Concordo. Estou aproveitando aqui, Gleice, estou até dando uma boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Átila, o Vinícius Bernardi está com a gente, Eduardo, Márcio, Patrícia, nossa, muita gente aqui com a gente aqui está nos acompanhando. Deixem perguntas aí ou comentários. Agora que eu comecei a dar uma olhadinha nos comentários aí, fizeram até um comentário aí, o Vinícius, sobre a questão do Kubica, da questão de uma mão só aí tá pilotando o carro. Agora, Inglês, agora a gente pode passar para o segundo dia. Segundo dia de teste da pré-temporada, a primeira notícia que a gente viu é que Aston Martin falou que só o Alonso iria para a pista nesse dia e o Drogovic, depois, no final do dia, a gente foi confirmado que o terceiro dia teria o Drogovic na pista, o que endossa ainda mais, talvez, o favoritismo dele para estar correndo o GP do Bahrein no próximo final de semana. E uma questão que me chamou a atenção do segundo dia de testes, inclusive é uma pergunta de um participante aqui da nossa live, do nosso podcast, é o seguinte. Tem a pergunta dele, eu vou
e eu vou também fazer o comentário aqui para ouvir sua opinião. Nós tivemos uma bandeira vermelha por bom tempo aí no segundo dia de teste de pré-temporada por conta de um problema hidráulico no carro do George Russell. Logo a Mercedes, que quase nunca tem problemas de confiabilidade. Nós tivemos abandonos da Mercedes na temporada passada justamente porque o Hamilton bateu no Alonso na Bélgica. Fora isso, nós não tivemos abandonos da Mercedes por situação de quebra. Teve um. Não tem. Teve um em Abu Dhabi. De quebra, não. Prova. De quebra. Foi só um. E foi problema hidráulico. Hidráulico. Olha, ótimo, ótimo. Então, em tese, nesses últimos anos, vamos falar aí nos últimos 5, 6 anos, a Mercedes não quebra. Um carro praticamente inquebrável. Pouquíssimas vezes. E nós já tivemos problemas hidráulicos aí logo no segundo dia de testes com o George Russell. E a Mercedes depois já teve até um comunicado, inclusive, que a Mercedes ainda está em processo de ajustar o carro, que não encontrou ainda não encontrou o carro ideal. A gente pode preocupar com essa Mercedes aí? É uma Mercedes aí de meio de pelotão ou é aquela Mercedes que a gente via que poderia brigar pelo título? Sinceramente, eu não vejo nada muito diferente do que foi o fim de 2022. O que foi o fim de 2022? A Mercedes oscilando muito. O Toto Wolff deu uma entrevista ontem falando que ontem, né, no caso no dia que o Russell quebrou o carro, que eles estavam perdidos. Entrevista do Toto Wolff para a Sky Sports, falando que eles não sabem a direção. Então, o início de 2022, não, porque o final de 2022 até que a Mercedes teve uma ascensão ali, conseguiu um pódiozinho, conseguiu uma vitória. Eu falo assim, esse 880, né, por exemplo. No Brasil eles venceram corrida. Aí em Abu Dhabi foram péssimos. Na corrida anterior foram mais ou menos essa oscilação. O carro, acho que o Chauvelin deu entrevista ano passado falando que eles não sabem como vencer o GP do Brasil. Ou seja, eles não. Parece que até hoje não entendem o carro. E o Toto Wolff deu entrevista ontem falando que não sabem a direção do carro. Não estavam entendendo. E hoje parece que as coisas foram melhor. Parece que estava mais redondinho o carro. Então, assim, o meu grande receio com a Mercedes é essa oscilação de desempenho de um dia para o outro. Que na sexta-feira vai bem, nós vimos na temporada passada. Na sexta-feira a Mercedes bem, no sábado ia mal, aí na corrida ia bem. Eu acho, como eu falei, não vejo grandes mudanças, eu espero estar enganado, comparado com o que nós vimos em 2022. Red Bull, Ferrari, depois Mercedes. E a Mercedes precisa consertar, de fato, essa oscilação que o carro tem, que é nítido, eles mesmos estão falando isso. E tem aí gente falando, eu vi o pessoal falando que a Mercedes tem um plano B, tem um carro B, para esse caso, na quinta, sexta prova, não der certo. Vamos ser sinceros. Se a equipe está pensando num plano B, é que sabe que o plano A pode ser que não seja bom. Se o plano B for melhor... Ano passado eles tinham um plano até H, porque você lembra que até metade da temporada os carros iam com configurações diferentes. O carro do Hamilton era uma configuração para testar algo e o do George Russell a configuração original. Então, assim, ano passado eles já estavam perdidos e parece que isso acontece esse ano também, né, Wesley? Eu espero que a Mercedes esteja brigando, que o carro seja bom, para a gente ter pelo menos 3 equipes disputando vitórias e pódios. Acho que todo mundo quer isso. Disputar campeonato eu acho que é muito cedo, mas assim, a gente tem que ter o pé no chão. A galera que às vezes torce para a Mercedes, vai escutar a gente falando, vai falar assim, é hate da Mercedes, não gosta da Mercedes. Gente, é a pura realidade. A gente tem que falar a verdade. Então assim, a tendência é que a Mercedes continue um passo atrás. E não começou legal. Parece que eles estão meio perdidos ainda. Já estão pensando, se estão pensando nessa hipótese de um plano B, é porque eles têm ciência que o carro, de fato, não é bom. E, assim, eu quero esperar algumas provas para ter certeza, mas pelo que eu vi, eu vou dizer pelo que eu vi, olhando esses 3 dias de pré-temporada, o carro da Mercedes, das 3 equipes da ponta, era o mais complicado de ver os pilotos guiando. Hamilton e Russell fazendo muita contra-esterço, brigando muito com o carro, principalmente nas curvas, comparado com Ferrari e Red Bull. Mas vou com calma. Vamos com paciência. Inclusive o Herculano aqui no chat falou que concorda com você, com tudo que você disse. E o Cid Oliveira deu boa tarde aí, falou que ele é mercedista, mas acha que a ordem será Red Bull, Ferrari, Mercedes e Aston. Cara, ele tá apostando na Aston Martin mesmo, hein? Colocando a Aston como a 4ª força. Também acho. Também acho que a Aston Martin pode ser a 4ª força.
Você acha esse pulo, Egleito? Acho. Para a quarta força? Eu acho. Ano passado, a Aston Martin não estava tão mal. Ela estava brigando ali com o McLaren e Alpine, né? Ali no final do campeonato. Foi um carro que evoluiu muito. Em cronômetro, foi o carro que mais evoluiu, foi a Aston Martin. Então, não me surpreenderia eles conseguirem assumir esse posto de quarta força no campeonato. O que era Alpine em 2022 ser Aston Martin agora. Eu acho que, então... eu não vou cravar Aston Martin, não, porque eu acho que o Lawrence Stroll, ele é meio igual o Ronaldo Fenômeno aí pro meu time aqui, pro Cruzeiro. Ele é meio pé no chão, ele não chega investindo demais, ele não chega abrindo muito o bolso, não. Então eu não sei se a Aston Martin evoluiria a esse patamar de ser a quarta força, mas seria interessante. Seria muito interessante se realmente a Aston Martin fosse a quarta força. Mas nesse segundo dia aí, como a gente está falando da Mercedes, a Mercedes veio com um carro que o Toto Wolff apostou de novo, inclusive deu a declaração, apostou de novo no zero pod. Cara, será que isso não resolveu o problema da Mercedes na temporada passada? A gente sabe disso. Por que manter esse zero pod? Você acha que isso vai resolver ou eles vão fazer outra configuração? Vai ter plano, além do B, vai ter o C, o D, o E, o F? Eu posso dar uma opinião? Pode. Quem sou eu para falar mal do Toto Wolff? Quem sou eu para criticar o Toto Wolff? Mas eu acho que a Mercedes ela está sendo um pouco orgulhosa. Eu acho que a Mercedes, eles não querem admitir que talvez a ideia desse conceito, o problema não é o zero pod, de fato, mas que esse conceito não deu certo. Eu acho que eles não querem dar o braço a torcer e migrar. Acho que quem domina muito tempo a Fórmula 1 fica orgulhoso. Todo mundo fica assim. Todo mundo que domina, ainda mais a Mercedes, é o maior domínio da história. Acho que o Toto Wolff não quer admitir que, de fato, ele precisa copiar a Red Bull e a Ferrari. Porque todo mundo, de fato, se você olhar os carros, todos os carros do grid têm traços aerodinâmicos da Red Bull e da Ferrari, mesclando as duas coisas. E o único carro que continua com esse design diferente é a Mercedes. Duas coisas. Ou a Mercedes, quando acertar a mão desse carro, vai disparar na frente, porque ninguém vai conseguir copiar. Vai ser o único carro com esse conceito. O GP, tal qual o Brown GP. Porque se eles acertarem a mão, vai ser a única equipe com esse projeto. A gente tem esse primeiro lado da Mercedes. Se eles continuarem insistindo nesse projeto, eles têm a tendência de outras equipes que vão evoluindo aos poucos, copiando Red Bull e Ferrari, passar eles. Aston Martin, Alpine, isso aí pode acontecer. Então, pode ser um pouco de arrogância, pode ser um pouco de orgulho, mas eu acho que a Mercedes vai bancar esse projeto aí até onde eles acharem que tem que ser. E se continuar dando errado, se parar, se eles de fato copiarem a Red Bull e a Mercedes e a Ferrari, vão dizer que foi um projeto audacioso. Por ver que as frases do Toto Wolff é sempre essa. É um projeto audacioso, que tal, mas não está dando resultado, não adianta. Ô, Luiz. Lembrando que o Toto Wolff não é da área do automobilismo. Não, né? não é administrador, é um cara de negócio. Justamente. É de business, né? Eu vou te dar um grande relato. A Mercedes foi o melhor carro da Fórmula 1 de 2014 até 2021. Quando mudou as regras aerodinâmicas ali um pouquinho, as asas em 2017, a Mercedes era o único carro que tinha um bico fino, você lembra? As outras equipes tinham aquele bico quadrado. Sim. Racing Point, era Force India, Ferrari. No final de 2021, a Red Bull tinha bico fino, a McLaren tinha bico fino, a Aston Martin tinha bico fino. Todo mundo copiou a Mercedes porque era o melhor carro. Na Fórmula 1 é assim. Sempre é assim. Vão copiar o que está dando de bom. Ninguém está copiando ninguém copiou a Mercedes. Por quê? Será que todas as outras 9 equipes do grid não entendem nada? Não, sim. Sim, eu achei, na verdade, eu achei excepcional o seu comentário. A gente copia o que é de bom, né? E esse zero pod até então não funcionou. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a Mercedes está indo, igual no poker, está indo no all-in. Tudo ou nada. Ou seja, se eu ganhar também, eu ganho sozinho aqui nesse negócio. Mas sabe o que é ruim? Sabe o que é ruim dessa história? Porque se eles fazem um projeto mais convencional para esse ano, poderiam estar brigando, poderiam estar com um carro mais estável, e a gente poderia ver, talvez, a última temporada do Hamilton em alto nível, com um carro de ponta. E a gente pode ver, eu não estou cravando, gente, a gente pode ver um cara como o Hamilton, mais uma vez, e o George Russell, não tendo carro para disputar vitórias e títulos, o que é uma pena.
Você ter dois talentos... E, cara, e nessa eu acho que é até um prejuízo para a Red Bull, se realmente... Vou te explicar por que eu acho que é um prejuízo para a Red Bull se a Mercedes tiver um carro de ponta. Porque nós estamos falando de George Russell e Lewis Hamilton brigando com o Verstappen, e a gente sabe que o Pérez não chega perto desses dois da Mercedes. Então seria assim, seria o Verstappen brigando sozinho contra os dois. Porque o Pérez não conseguiria, com todo respeito ao Pérez, ele não conseguiria defender todas as corridas a posição de um George Russell e de um Hamilton com carro de ponta. O George Russell e o Hamilton, na minha opinião, é muito mais piloto do que o Pérez. Então, seria uma temporada que o Verstappen ia estar brigando com os dois ali, 3 brigando pelo título, seria interessantíssimo. Seria Leclerc também brigando por fora, correndo por fora. Eu acho que pode ser uma pena a gente ver a Mercedes, talvez, não estou cravando nada aqui porque não começou nada, mas tirando de base com o que nós vimos em 2022, o que nós vimos na pré-temporada, seria uma pena, eu ficaria muito triste a gente ver Russell e Hamilton mais uma vez não terem carros para brigar, nem que seja por vitórias de forma constante. Seria uma pena. Realmente. Tem fã seu aqui, o Egleison. Manda um abraço pro pessoal do Bar do Silvano, em Perobal, Paraná. O Márcio Rodrigues aí, falando que tá curtindo a live do Somos F1. Você tá cheio de fã, o Egleison. O Egleison completou 10 mil seguidores aí no Instagram, pessoal. 10 mil. Ainda tem que fazer um post agradecendo. Vou mandar um abraço pro Márcio, lá pro Bar do Silvão, um abração. E acompanha aí. Acompanhe sempre aqui, eu e o Luiz também, né? Fazendo conteúdo bastante tempo já. Eu fiquei até empolgado. Boa! Assim, eu acho que a gente precisa de um patrocínio de um bar, né, Egleison? A gente precisa de uma cervejinha gelada para falar melhor de Fórmula 1, não é verdade? Oi! Mas das últimas lives que eu fiz tomando cerveja, eu falei muita asneira. Vou puxar uns comentários aqui, o Sidney Oliveira, que sempre participa das nossas lives, falando que às vezes a Mercedes pode estar blefando. Esse negócio do all-in, cara, eu acho que a Mercedes está nessa que o Egleison falou. Ou eu ganho sozinho, ou eu vou manter mais uma temporada ali. Até porque o Egleison, se a gente for olhar a temporada passada, a Mercedes sobrou na terceira posição em pontuação. Então, assim, se eu tenho a terceira posição garantida e estou satisfeito com ela, eu jogo pro tudo ou nada, não é verdade? E o Eduardo falando aqui que a Mercedes, que o define a Mercedes, o Toto Wolff, a Mercedes, é arrogância total, que é o que você também mencionou aí em relação a eles não assumirem aí que o carro não está em perfeitas condições e tentar copiar do que é bom. Foi o início da sua fala aí. E nesse segundo dia também, depois eu pego mais alguns comentários aqui, o pessoal tá participando pra caramba da nossa live. Tá cheio de comentários que eu não tô conseguindo acompanhar. Nós tivemos aí o Egleison no segundo dia, Zhou Guanyu como melhor tempo aí com pneus macios. Tá certo que ele estava de pneus macios, os demais foram com pneus médios. 1:31.610. Guanyu, né, o Zhou Guanyu, como queiram, da Alfa Romeo. Alfa Romeo vai brigar por vitória nessa temporada ou é pré-temporada só, Egleison? Pré-temporada só. Alfa Romeo deve brigar por pontos, mas não, é pré-temporada, gente. Então, deixa eu mencionar aqui rapidinho. Zhou Guanyu aí, melhor tempo, seguido de Max Verstappen, 1:31.650. Fernando Alonso, mais uma vez, aí no top 3, com o terceiro tempo, 1:32.205. Isso mostra aí, quem sabe a Aston Martin realmente pode ser essa quarta força aí que o Egleison e que o Sidney falaram na live. Tivemos também o Nick De Vries com quarto tempo, Nico Hülkenberg com a Haas. Aí, não dá para tirar de base, gente. Uma Haas em quinto lugar. O Nico Hülkenberg em quinto tempo, Carlos Sainz, a Ferrari, sexto tempo, Logan Sargent, a Williams de novo aí no top 10, sétimo tempo, oitavo lugar. O Sargent entre o Sainz e o Leclerc. Isso não vai acontecer na prática. Não vai acontecer na prática. Nem por carro e nem por pilotagem. Né? O Leclerc em oitavo, Oscar Piastri em nono lugar e décimo lugar Pierre Gasly. Vou aproveitar que eu li aqui sobre o nono tempo aí do segundo dia do Oscar Piastri. É um cara que eu estava botando uma expectativa enorme. Ainda estou colocando, na verdade, que eu acho ele um piloto excepcional, na minha opinião. Mas está bem apagado aí nessa pré-temporada até o momento, né, Egleison? O que você acha do Oscar Piastri? Até agora eu não vi mostrar muita coisa, não. E eu estava com a expectativa muito alta. O Piastri é nítido que é um bom piloto, né? Ninguém que vence a Fórmula 2 é ruim piloto.
Mas chegar na Fórmula 1 e vingar é outra coisa. Então eu vou manter as minhas expectativas com o Oscar Piastri, bem pés no chão, assim como serão com o Drogovic também, que veio campeão da Fórmula 2, porque a gente tem que ter paciência. Então eu acho que é um bom piloto, é o primeiro ano dele, então vamos com calma. Então, um cara que vir da Fórmula 2 vencendo não é sinônimo de sucesso na Fórmula 1. Se fosse o senhor Nico Hülkenberg que venceu a GP2, que era a Fórmula 2, teria virado alguma coisa de importante na Fórmula 1 e não virou nada. Então, eu colocava muita expectativa dele, inclusive na live que eu fiz sobre os duelos internos para essa temporada, eu coloquei que ele poderia, inclusive, podem me bater, podem printar aí para depois tirarem um sarro em mim, que ele poderia bater, inclusive, o Norris. E eu estou aproveitando aqui o Luan falou assim, promessa da McLaren, uma furada. Norris com toda certeza vai sair no futuro. Mas inclusive, eu achava que o Oscar Piastri poderia bater o Lando Norris, cara, porque eu botei muita expectativa nele, mas até o momento, realmente, ele está bem apagado. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, Luiz. O Piastri ficou um ano de molho, né? Tem isso. Um ano de molho. Voltas completadas no segundo dia. A AlphaTauri foi a que mais rodou, tá precisando mesmo, porque para mim foi a decepção da temporada passada. 159 voltas. Williams 154. McLaren, que tinha sido a que menos deu voltas no primeiro dia, em terceiro, 138. Ferrari 138. Haas 135 voltas. Alfa Romeo 132. Aston Martin 130. Red Bull mantendo ainda um número alto, 123 voltas. Alpine 108 e a Mercedes 98 voltas. Isso nós resumimos aí um pouquinho do segundo dia de testes. Partindo aí para o dia de hoje, Gleice, agora, o terceiro e último dia de testes da pré-temporada. Nós tivemos o Drogovic na pista, né? Inclusive no início com um tempo bem satisfatório, como ele tinha feito no primeiro dia, mas aí ao final do dia a gente vai somando os tempos todos e não fica tão perfeito como a gente queria. E uma coisa, normalmente os tempos da segunda sessão são melhores do que o primeiro, porque a primeira sessão acontece com calor e durante o dia lá no Bahrein, e a segunda acontece à noite com a pista mais fria. Então, normalmente os tempos da segunda sessão sempre vão ser melhores que o da segunda. É quase uma regra. Mais fria e mais emborrachada, né? Que aí você já tem a borracha que rodou durante todo o dia ali. Então, a pista mais emborrachada, menos aderente, e realmente você vai conseguir tempos melhores também. Realmente, excelente a sua ponderação. E uma outra questão que eu queria ver desse terceiro dia, do dia de hoje aí, que eu percebi durante toda a pré-temporada, é o seguinte: ano passado nós tivemos aí a Ferrari disparada a melhor equipe. Na época eu inclusive fiz a entrevista com o Fred Sabino, que estava lá, e ele mencionou que a Ferrari era a grande favorita, na opinião dele, e toda a imprensa e toda a mídia veio em cima da Ferrari. Depois nós vimos a Red Bull sobrando. Mas até com o início a Ferrari foi realmente espetacular. Eu achei a Ferrari muito tímida e humilde nesse teste de pré-temporada. Você viu isso também, Wegley? A Ferrari, eu acho que dessa vez a Ferrari está indo com mais calma. Vamos manter as expectativas. Mas eu acho isso bom, Luiz, que a Ferrari não teve nenhum problema no carro. O carro está rodando bacana, eles conseguiram uma boa quilometragem. Mas algumas fotos que eu vi do Leclerc, parece que ele não está muito feliz. Eu acho que é algo específico do Leclerc. Parece que o carro ele não está ainda satisfeito com o que ele tem na mão. Uma cara bem de emburrado. Tudo bem que o Leclerc é meio emotivo, né? Demonstra muitas emoções dele. Mas eu acho que a Ferrari tá bem com os pés no chão. Tá indo um passinho de cada vez. Mas eu só não gostei da forma da carinha do Leclerc. Uma cara bem de menino que perdeu o doce assim, no box. Então, assim, espero que a Ferrari comece a temporada muito bem e mantenha o desenvolvimento do carro. O problema da Ferrari é não evoluir o carro durante a temporada. Mas a Ferrari está bem discreta e eu acho que isso é um ponto positivo, né? Que gera menos expectativas. Se caso tiver uma frustração, ninguém se decepciona. Eu acho que está muito discreta e humilde, mas aí eu te pergunto, a força que pode vir a brigar com a Red Bull ainda? Mesmo Sim. Com essa timidez? Sim. Porque, como a gente falou, pré-temporada não é algo determinante e a questão de uma equipe estar bem discreta pode ser que eles sejam confiantes o suficiente para saber aquilo que eles têm na mão, o ritmo que eles têm. Então, muitas vezes na pré-temporada as equipes
elas não precisam andar rápido para ter ciência do que eles têm de ritmo. Então, eles andaram, pegaram o ritmo de corrida, dá 1 ou 2 voltas rápidas, tem os computadores que fazem simulações, eles sabem o que o carro deles consegue andar. Espero que seja bem. Vou pegar a pergunta aqui do Átila, muito oportuna, porque nós estamos falando de Ferrari, e também vou emendar com um comentário meu e com uma pergunta minha. Seguinte, ele perguntando o seguinte: qual a expectativa do novo comandante da Ferrari? Como ele vai administrar a estratégia e os pilotos, que é o Frederic Vasseur, ou Vasseur, sei lá, como queiram pronunciar aí, que ele entrou justamente no lugar do Mattia Binotto, ele veio da Alfa Romeo, ele inclusive foi o chefe de equipe do Charles Leclerc, quando o Leclerc estreou na Fórmula 1 na Alfa Romeo, né? Qual a expectativa do novo comandante? Essa pergunta do Átila, que eu quero a sua resposta, Gleides. E eu vou emendar uma pergunta minha, que ele, inclusive, ele deu uma declaração logo no início que ele assumiu, que a Ferrari não teria ainda definido a questão de primeiro e segundo piloto. Lembrando que a Ferrari é uma equipe, historicamente, que tem bem definido a questão do seu primeiro e segundo piloto, inclusive fazendo jogos de equipe, como a gente viu com o Rubinho, com o Schumacher. A Ferrari sempre teve definida quem é o primeiro e segundo piloto, e dessa vez ele deu uma declaração falando que não tem definido o primeiro e segundo piloto. Então eu quero a sua opinião aí em relação a essas 2 perguntas. A pergunta da expectativa do Átila e a minha em relação se tem primeiro e segundo piloto na Ferrari ou se isso aí é balela ou conversa para boi dormir, como a gente diz aqui em Minas Gerais. Cara, o Frederic Vasseur, o Frederic, ele nitidamente é um melhor gestor de pessoas do que o Mattia Binotto. O Mattia Binotto era um cara muito técnico, né, era um profissional técnico que estava numa área de liderança, uma área que não é a praia dele. O Mattia Binotto é um engenheiro de motores, o pessoal tira onda do Mattia Binotto, mas é um cara que ficou na Ferrari de 97 até hoje, participou de títulos do Schumacher. O cara é um gênio na parte de motores, mas nunca foi um líder. E o Vasseur parece que é esse cara, que tem essa liderança. Assim como o Toto Wolff tem, não são caras técnicos. Você ser líder de equipe, você não precisa ser técnico, ter aquele todo entendimento técnico que o Binotto tinha. Então, acho que em questão de liderança de pessoas, a Ferrari vai ganhar e as coisas devem melhorar nessa questão de gestão. Sobre a... Qual que era a outra pergunta, cara? Primeiro e segundo pilotos bem definidos. Primeiro e segundo piloto. Ele falou que não teria ordem de... Nitidamente o Leclerc é mais talentoso do que o Sainz, vamos ser sinceros. Eu acho que a Ferrari precisa definir. Na minha opinião, a equipe vencedora tem primeiro e segundo piloto. A Red Bull foi campeã ano passado tendo primeiro e segundo piloto. A Mercedes dominou a Fórmula 1 com Hamilton e Bottas sendo primeiro e segundo piloto. Teve Hamilton e Rosberg. Só não perderam o título porque não tinha outra força. E também não sobrava. Então, assim, Barrichello e Schumacher, primeiro e segundo piloto. Vettel e Weber, primeiro e segundo piloto. Alonso e Fisichella, primeiro e segundo piloto. Então, se a Ferrari ficar demorando para definir o seu primeiro e o seu segundo piloto, não vai ter resultado. Acho que você tem que ter uma definição. Por mais que tem gente que não gosta disso, Fórmula 1, você tem que ter o cara que vai brigar pelo campeonato e você tem que ter o cara que vai somar os pontos necessários para disputar o campeonato de construtores. Eu penso assim, acho que é a melhor fórmula da Fórmula 1. Eu acho que eu acho que isso surgiu na temporada de 2021, quando o Carlos Sainz conseguiu ficar à frente em pontuação do Leclerc. Isso deu uma falsa perspectiva para ele, para alguns adeptos, que ele poderia ser primeiro piloto da Ferrari. Na temporada passada, nós já vimos um grande passeio do Leclerc, e o Leclerc é muito mais piloto que o Carlos Sainz mesmo. E o Carlos Sainz tentou, principalmente no início da temporada, se arriscar demais. Todas as vezes que ele se arriscava demais, ele complicava a Ferrari, errava, abandonava corridas. Sim. Então eu acho que o Frederic Vasseur deveria justamente já definir isso muito bem para ele evitar problemas aí futuros com seus pilotos, para ele ter uma gestão, uma administração, uma gestão dos seus pilotos melhor, né? Então, assim, eu penso dessa forma também. Acho que esse negócio de deixar aberto, principalmente uma equipe que está disputando pelo título com a Red Bull, que tem o Verstappen no melhor momento da carreira, é um tiro no pé, cara. Assim, mas eu acredito que com a ida do Frederic Vasseur, que é um cara que tem uma ligação com o Leclerc, a tendência é que se o Leclerc começar melhor o campeonato ali depois de umas 6, 7 provas, eu acho que a Ferrari já deve virar a chave e focar no Leclerc. Não é possível que eles vão cometer esse erro mais uma vez esse ano. Eu também acho isso.
Deixa eu só passar rapidinho os 10 primeiros aqui do terceiro dia. Sérgio Pérez aí, dominando com um tempo de 1:30.305. Isso me chamou a atenção, esse tempo, Egleides, porque foi um tempo mais baixo do que o treino classificatório da temporada passada. Então, esse dia 3 para mim, até estou com os dados aqui, esse dia 3 para mim, me deu uma certa... eu fiquei mais esperançoso, com mais expectativa que eles fizeram um bom serviço nesse terceiro dia, porque você pegar o tempo do Sérgio Pérez for melhor do que o treino classificatório da temporada passada, é sinal de que esse treino eles entraram para valer. Então, fez o tempo de 1:30.305, um tempo muito bom para o Bahrein. Aí nós tivemos aí o Lewis Hamilton com o segundo tempo, 1:30.664. Terceiro, Valtteri Bottas, 1:30.827, com a Alfa Romeo aí também. Quarto tempo, Charles Leclerc. Quinto tempo, Carlos Sainz. Sexto, Yuki Tsunoda. Sétimo, Kevin Magnussen. Oitavo lugar, George Russell. Nono lugar, Fernando Alonso. Décimo lugar, Drogovic. Aí, Drogovic pegando o décimo tempo, mas quase um segundo em relação ao Alonso. Tudo bem, porque é o Fernando Alonso, senão a gente poderia estar até questionando. Sendo o Fernando Alonso, é um pouco aceitável. Vou pegar... e em relação às voltas completadas, Gleison, rapidinho, para a gente depois responder algumas perguntas. Quem mais deu voltas aí no terceiro dia, né, que foi hoje? Haas, 171 voltas, AlphaTauri, 166, Aston Martin, 157, Mercedes, 148 voltas, Ferrari, 142, Williams, 136, Red Bull, 133, Alpine, 132, Alfa Romeo, 131 e mais uma vez a McLaren, que eu acho que está com problema, apenas 81 voltas. A McLaren rodou muito pouco nessa pré-temporada e isso me causa um pouco de receio e de medo, viu? Só fazendo um raciocínio aqui que você falou que o tempo do Pérez nessa última sessão foi mais rápido que a pole do ano passado. O tempo do Pérez no Qualify de 2022 no Bahrein, estamos fazendo um raciocínio aqui simplista. O Pérez fez 1:31.0. Ele fez o quarto tempo na classificação do ano passado. Não. Tá, o Pérez, né? Eu falei que foi mais baixo que o tempo do pole da... Foi. Tá. Eu falei assim, pegando o Pérez, o tempo dele hoje, o melhor tempo dele na pré-temporada, é um tempo que dá quase 7 décimos mais rápido que o mesmo tempo que o próprio Pérez fez no ano passado. Então, os carros, provavelmente, quando o regulamento vai sendo estabelecido por mais anos, estamos no segundo ano desse regulamento, a tendência é que os carros fiquem mais rápidos. O Hamilton, no ano passado, fez o quinto tempo com 1:31. O Hamilton fez o melhor tempo dele na pré-temporada com 1:36. Ou seja, o próprio Hamilton melhorou 5 décimos e o Pérez melhorou 7 décimos comparado com a classificação do ano passado. É o que eu te disse. Para mim, o terceiro dia, que foi hoje, foi o dia que a gente mais pôde observar um pouco dos carros para 2023. E essa questão que você está falando de melhorar também, além de conhecer mais o regulamento e poder tirar proveito do carro com isso, tem uma questão também que os carros desse ano, principalmente com pinturas ou com algumas peças, estão diminuindo o peso, né? A maioria dos carros diminuíram seu peso para essa temporada. Então, você diminuir aí 10 quilos do seu peso, sei lá, dá quase um décimo, talvez, 10, 20 quilos. O ano passado teve equipe, o carro ficou acima do peso durante toda a temporada. E o peso para esse ano é 798 quilos de novo. Só que a diferença é que a galera vai ter que cumprir. Acho que foi Ferrari, Red Bull e Mercedes, os carros mais rápidos. Teve corrida que tinha carro com mais de 810 quilos, bem acima do peso. Então eles tiveram que se enquadrar dessa vez certinho. E aí você vê aí a Mercedes usando preto na base da marra, né? Não tem nada a ver com protesto, é na base da marra mesmo. O carro basicamente é uma grande fibra de carbono. Vou pegar uma pergunta aqui do nosso grande Vinícius Bernardes, que participa da nossa live aí direto. O seguinte, nós tivemos também uma notícia aí da Haas, né? Que a Haas já tem 4 anos aí, desde o Drive to Survive, que ela sempre a gente vê nos bastidores que ela é uma equipe com um pequeno potencial financeiro. Pena para estar na Fórmula 1. Já várias vezes até quase desistiu, né, da categoria. E eles fizeram aí uma redução
né? Da área ali, na base de engenharias da corrida, no pit wall aí. Pit wall. O Vinícius gosta de falar bonito, né? Eu ia falar a base da engenharia ali que fica durante a corrida. No pit wall, economizaram $250 mil aí que podem ser investidos no carro. O que você achou disso aí? Sinceramente, eu acho que é um pouco... Fica feio, Luiz. Você vê todas as equipes com um pit wall bonito, a Fórmula 1, até o Vinícius, a gente estava conversando no grupo de WhatsApp, a Fórmula 1 tem um pouco desse lado do glamour, não adianta. Então, você vê aquelas bases ali, os pit walls todos bonitões, e a Haas com aquele negócio que parece mais uma mesa de boteco de setor. Então, assim, eu acho que fica feio, não fica legal, fica desproporcional para o que a gente vê nas outras equipes. Você vê lá a Ferrari com 8, a Red Bull com 7, a Williams, que por mais histórica que seja, tá ruim das pernas, com 6, e a Haas com 3. Então eu acho que não combina muito com a Fórmula 1, não sei, eu acho que fica feio, fica sem graça. Eu também não sei se esses $250 mil também vai fazer uma diferença muito grande no investimento para o carro. Eu acho, vou dar minha opinião, eu acho que isso foi muito mais uma questão de marketing do ponto de vista vitimismo, sabe? De ser vítima da categoria, de mostrar sua fragilidade ali para sei lá, para o patrocinador, ou para mostrar que pode ser a última mesmo com razão, do que propriamente que vai desenvolver o carro com 250 mil, você não vai fazer nada no carro. O que você falou faz sentido, pode ser uma espécie já de justificativa antecipada para o fracasso. Justamente. Estamos sem dinheiro para economizar aqui. Perfeito. E a gente sabe que o Gunter Steiner é mestre nisso, né? Ele tem o tino para esse tipo de situação para a imprensa, né? Vou aproveitar uma pergunta do Átila aqui interessante, que é o seguinte: eu confesso que eu não aprofundei sobre isso, não li nada a respeito, eu vi por alto, e eu não sei se você chegou a ler a respeito. É verdade essa questão da telemetria dos testes de pré-temporada que o Max Verstappen sequer utilizou a oitava marcha no Bahrein, ou seja, que a gente não pode tirar conclusões de nada em relação a desempenho da Red Bull? É verdade. O Max Verstappen confesso que eu não li sobre isso. Não significa que ele não usou, mas em grande parte das voltas que ele deu no Bahrein, ele realmente não usou a oitava marcha. Isso é um dado de telemetria real. Então a gente vê que realmente não dá para tirar por base nada, né? Principalmente o Bahrein, que tinha, né, pelo menos 3 zonas de DRS. Eu não sei se vai ser mantida as 3 zonas de DRS ou se vão ser mais. Uma pista que tem 3 zonas de DRS, você não utilizar a oitava marcha, realmente você fica aquém ali, você não demonstra todo o potencial que o seu carro tem para oferecer. Então, assim, realmente não dá para tirar conclusões. Se o Verstappen já fez um tempo satisfatório sem utilizar a oitava marcha, meu amigo, se ele utilizar a oitava marcha, então nós vamos ver uma Red Bull, assim, assombrosa, né? Assustadora de tão boa. O Vinícius Bernardes falou que 250 mil é o preço das 2 asas dianteiras, então. Isso aí eu acho que foi um vitimismo para justificar aí um insucesso para essa temporada. Oi, Gleison. Seguinte, tem algum assunto, alguma outra pauta que você queria lançar aí para a gente estar comentando da pré-temporada? A minha aqui eu já... Acho que a gente já falou tudo. E o que eu acho que nós devemos deixar bem claro para o pessoal que às vezes não tem tempo de acompanhar como a gente acompanha, não significa que a gente sabe mais do que alguém, né? A questão é que às vezes a gente acompanha mais e está mais por dentro das informações, por produzir conteúdo. É meio que obrigação a gente estar sabendo das coisas. Paciência, gente. Pré-temporada, como o Luiz falou, pré-temporada não é determinante, não é sinônimo de certeza para nada. Nos dá ali alguns indicativos, mas não dá para cravar e dizer que equipe A ou B vai andar bem ou mal por causa de pré-temporada, porque pré-temporada, como a gente falou, normalmente quem sabe do real desempenho não força. Então é muita paciência, que eu vejo muita gente, principalmente o pessoal que começou a assistir uns 2, 3 anos, que ficam tão empolgados com pré-temporada. E eu até falei lá na página, aqui na página, eu falei, gente, pré-temporada, assistir é um porre.
São 2 treinos de 4 horas cada sessão. Em grande parte do tempo não tem carro na pista. É chato de assistir. Falei, a pré-temporada ela é muito mais válida para as equipes. Para nós, assistir, não tem graça nenhuma. Não sei se você chegou a acompanhar. Então, assim, Eu calma. Um pouco. Eu vou ser bem sincero, eu dou uma olhadinha lá, só dou uma olhadinha, porque realmente é chato. Não tem muita graça a pré-temporada. Paciência, vamos ter calma. Não devemos ter uma revolução no que nós vimos de força comparado com 2022. Não vai ter uma grande versão de posições. Podemos ter uma mistura um pouco maior ali das equipes da frente. Então, assim, paciência, pés no chão e ter muita calma, porque é só o início ainda da temporada. Então, como o pessoal fala, respira, tira um pouco da emoção do peito e paciência. Boa! Pessoal, essa live também estará no nosso YouTube, F1 a todo vapor, e também no podcast aí, todas as principais plataformas de podcast também, o nosso episódio aí com essa live estará. Então, presente. Então, eu peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, e se estiver acompanhando via podcast, também avalia lá nosso conteúdo, dá 5 estrelas pra gente lá, que a gente fica muito feliz. E de antemão, sigam o meu amigo aqui, o Egleidson Alves, a maior página de Fórmula 1 aí do Brasil, Somos F1. Ele também tem canal no YouTube, então Somos F1 também tem muito mais, produz muito mais conteúdo do que eu. Então vocês sigam lá, Somos F1 Egleidson. Beleza? Meu amigo? Não, o pessoal que tem que seguir o Luiz, tem umas entrevistas bacanas lá, pessoal. Quem quiser acompanhar as entrevistas lá, até comentou que tem com o Fred Sabino, tem entrevista com o Lito. O Luiz entrevistou tanta gente boa. Então tem um acervo lá de conteúdo muito bom. Sigam ele aí. Tá voltando pro Instagram, né, Luiz? Vai fazer conteúdo. Vou voltar, cara, fazer conteúdo no Instagram. Eu tava só no YouTube, vou voltar aqui pro Instagram. Depois eu jogo lá no YouTube. Então sigam o Luiz aí, a página do Luiz o canal do Luiz é excelente, tem muito conteúdo brabo. E aí, vamos aí para mais uma quarta temporada. Tem alguém para despedir. Tem alguém que vai despedir. Tem um cabeça de gasolina que vai despedir da live aqui com o papai. Né, amor? Aí, dá tchau, pessoal. Oi, Gleison, obrigado mais uma vez, hein? O senhor Emanuel tá aí. Um abração pra vocês, gente. Um abração, viu? Tchau, tchau. Valeu.